Doutor, entrando um pouquinho nas questões de medicações, assim. O paciente que ele precisa, até já entrando no nosso quadro, que já te trouxe algumas perguntas se era mito ou verdade, até já entrando oficialmente nisso. O paciente que ele toma remédio para pressão, ele pro resto da vida ele vai tomar remédio? Não, isso é mito. Tá? É mito por quê? E tem muito paciente que não quer tomar remédio para pressão porque acha que quando começar a tomar não para mais. Na verdade, grande parte dos pacientes seguem tomando remédio a vida toda porque não conseguem controlar os fatores de risco. Né? Então, assim, uma grande causa da hipertensão é a obesidade e o sedentarismo. E a ingesta de muito industrializado. Os industrializados têm muito sódio. Então, se tu conseguir melhorar a tua dieta, conseguir fazer atividade física, tu para o remédio. O que é muito comum, por exemplo, é pacientes pós-bariátrica. A maioria dos pacientes que vão para a cirurgia bariátrica usam 3, 4 remédios para pressão. Sim. E esses pacientes operam a cirurgia bariátrica, perdem 10, 15, 20, 30 quilos, param de tomar todos os remédios da pressão. Então isso é mito. Então é totalmente aliado não estilo de vida, como totalmente. Mas assim, a obesidade a obesidade. Assim, não é todos, tem muitos que emagrecem, não perdem, mas a grande maioria perdendo peso, se não tirar o remédio da pressão, ao menos reduz o número de remédios. Entendi. Para outra pergunta, o colesterol alto só é perigoso quando vem acompanhado de sintomas? Não, então assim, o colesterol na verdade ele não dá nenhum sintoma, né? O paciente pode estar com 300, 400 de colesterol, eu tenho paciente com 2.000 de triglicerídeos e ele não sentia nada, né? Foi fazer exames, mas a gente olhando, a gente identifica alguns sinais e sintomas, né? Mas não dá, por isso que é tão importante fazer exame. Então, esse paciente é o paciente que eu mais tenho de colesterol alto, tem 2.000 de triglicerídeos e ele não sentia nada, foi através de exame de sangue, só que se ele não tratasse, ali na frente ele ia acabar tendo infarto ou um AVC, né? E essa periodicidade dos exames, assim, o quê? A cada 6 meses, um ano, então, menos? Se o exame é normal, tu pode fazer uma vez por ano. Se ele está alterado, digamos, colesterol deu 300, tu começa a medicação e avalia em 6 meses. Aí, depois que tu equilibrou, pode ser uma vez por ano. Entendi, legal. Alto volume de exercício físico, a gente até estava falando um pouquinho sobre isso, em atletas e amadores, muito ativo, pode acelerar a progressão ou a instabilização das placas de arteriosclerose? Então, assim, na verdade, o que se sabe? Que a atividade física em altíssima intensidade, então, assim, talvez seja difícil explicar, mas a atividade física e a relação dela com o risco é uma curva J, ou seja, tu não fazer nada de atividade física, o teu risco ele é alto. O paciente que é sedentário tem um risco alto. Tu começa a fazer atividade física, esse risco vai baixando. Então, 2, 3, 4 vezes por semana. Mas o paciente começa a fazer muito intenso, ele devagarinho, ele não aumenta assim, mas ele vai aumentando aos pouquinhos. Então, assim, é bem claro dizer que a atividade física mais intensa não é algo de risco, não é um grande problema, mas é pior do que aquele que faz uma atividade moderada, por exemplo. E tem estudos mostrando que a atividade de alta intensidade, triatlon, endurance, o paciente tem mais tendência a formar placas de aterosclerose, mas placas estáveis, elas não costumam estabilizar. Que interessante, né? Porque se vai muito... não, tô fazendo atividade física, tá tudo certo. E não é incomum a gente ver atletas, por exemplo, de futebol, tu vê aí o Renato Gaúcho, o Muricy Ramalho, terem problemas na parte elétrica do coração. E eu tenho pacientes de triatlon que o batimento cardíaco em repouso é 36, porque ele tem uma atividade simpática, que a gente chama muito intensa. E é normal a atividade física baixar o batimento, mas se é tão intensa, pode baixar demais, tu tem que ficar de olho. Então isso não é normal. O paciente está bem, mas tu tem que ficar de olho, né? Entendi. Outra dúvida, o sal, isso é meio óbvio, né? Mas assim, o sal quando a gente tem ali, tô com a pressão baixa, essas coisas assim, vou botar um sal embaixo da língua, essas coisas assim. Isso de fato faz elevar a pressão ou ele é mais um efeito placebo, digamos assim? Não, na verdade ele aumenta um pouco a pressão, então a gente não recomenda colocar sal embaixo da língua. Se a pressão baixou demais, se recomenda tu deitar e elevar os pés. Deitou, elevou os pés, já vai melhorar. Mas tu pode colocar um salzinho embaixo da língua ou comer algo salgado, porque qual é a função do sal? O sal, ele chupa o líquido, ele atrai a umidade, né? Então, se tu pegar um copo
com sal, deixar, por exemplo, aberto, ele vai ficar úmido. Isso no organismo é igual, o sal ele atrai a água. Então, se tu comer alguma coisa salgada, ele vai atrair o líquido, né, do intracelular para o extracelular e vai aumentar a tua pressão. Entendi. Tem algum caso da sua trajetória que te marcou muito? Deve ter vários, certamente. Deve ter vários. Uhum. Tem algum paciente em específico, assim, que lhe chamou muita atenção, que é uma situação diferente? Olha, eu me envolvo muito, assim, com os pacientes, assim, são inúmeros, assim, eu tenho casos interessantes, por exemplo, uma família que tem, se eu não me engano, tem 9 irmãos e um faleceu, né, de infarto, e aí depois todos começaram a consultar. E dos 9, 8 consultam comigo. Então, assim, sempre vem os irmãos, né? Uhum. Então é muito interessante. E muitos deles trabalham em portaria, né? Ou do banco, são seguranças. Sim. Então, cada lugar que eu vou, eu vejo o irmão, assim. Então, isso é interessante, mas eu tenho pacientes também que já faleceram, que me marcaram muito, que eram pacientes graves, que teve uma paciente que até eu atendo o marido, né, dessa paciente, que ela passou em 8 médicos. Ele teve há pouco tempo no consultório comigo, olha, Ismael, eu tive em 8 médicos, aí depois, por que eu consultei contigo e levei ela para consultar contigo? Porque tu foi o único que olhou no meu olho, né, olhou no olho dela. Cara, e na medicina eu acho que é muito importante essa conexão, a empatia. Não quer dizer que tu vai acertar sempre, mas tu tá junto com o paciente. Olha, vamos junto nessa, cara. Então, e hoje em dia eu vejo que na medicina falta um pouco essa empatia. Às vezes, vai consultar com o médico, já vamos operar teu joelho. Não, tá com uma dorzinha, já vamos tirar essa vesícula. Cara, calma, mas se fosse em ti, tu ia fazer? Se fosse na tua mãe? Calma, cara, vamos com calma. Hoje em dia a gente vê também, às vezes, quanto menos tu mexer, melhor, cara. O paciente está bem, se ele está com problema, vamos resolver. Mas se está tudo tranquilo, ele tem uma pedrinha na vesícula, não está dando problema, cara, para que tu vai mexer? Eu já vi tanta cirurgia complicar. Né? Então, aquele velho ditado na medicina, primo non nocere, né? Primeiro, não fazer nada errado no paciente. Primeiro, não fazer nada nocivo. Esse é o primeiro mandamento. É muito que o senhor estava falando lá da faculdade, né? Você falou que já tinha mais esse envolvimento com o paciente, tudo assim. Hoje, como que o senhor lida assim, com a sua comunicação, não só com os pacientes? O senhor, nas redes sociais lá traz bastante conteúdo e tudo assim. Como que tu enxerga essa educação em saúde assim, hoje no teu trabalho ou até a sua vontade de que melhore assim num todo assim? Como que tu vê isso? Tu diz em rede social? Como, enfim, porque a gente está aqui, né, conversando sobre os principais pontos e o que pode interferir, que pode complicar, né, os principais sintomas, causas e tudo mais, né? O senhor trouxe o dado ali de que a cada 10, 5 está sobrepeso, né, e 1/4 ali sobre a obesidade. O senhor acredita e o senhor vive muito essa de intensificar essa educação em saúde nas suas redes, no seu trabalho? Como que é? Por que eu estou falando isso? Quando a gente estava conversando para fazer o podcast e tudo mais, né, como eu já falei, a minha mãe ela me falou muito do senhor e aí ela me disse muito, cara, quando o senhor trouxe o relato do paciente, ele me explicou tudo. E isso faz muita diferença não só no tratamento, como no entusiasmo da melhora do paciente. Exato. Né? Hoje isso é algo primordial na sua comunicação? Eu acho fundamental. Até esse podcast eu acho muito importante, muito interessante, porque assim, não é justo a gente guardar para nós o conhecimento, não passar para os pacientes. A gente tem uma gama de conhecimento e claro, muitas vezes não é fácil, né? Muitos profissionais não têm esse tato de falar numa linguagem do paciente, transmitir isso, mas, por exemplo, esse podcast que tu traz profissionais e tentar passar essas informações de daqui a pouco, tá fazendo tudo errado em casa, não era assim, meu colesterol estava 300, mas eu não sinto nada, não vou tratar. Não é assim, então são pequenos detalhes que tu trazendo. E eu vejo a rede social, essa a ideia, assim, eu tenho muito feedback positivo dos meus pacientes. Todos, Ismael, olha os teus vídeos, que legal que tu traz. Então, o meu objetivo, eu dedico um bom tempo da minha vida para produzir conteúdo no Instagram e eu não tenho nenhuma remuneração direta com isso. Não faço isso por dinheiro. Eu poderia estar só atendendo paciente, mas me traz uma satisfação pessoal muito grande saber que eu estou contribuindo, né, com o paciente.
ensinando e muitas aprendendo também e muito mais, assim, na verdade é uma rede social, então uma rede de interação. Então eu acho que, e sinceramente assim, veio para ficar. Quem não está inserido nesse mundo não é de um dia para o outro, mas aos pouquinhos vai acabar ficando para trás, assim, né?